Salve, meus queridos, tudo em paz? Chegamos ao 14º dia de devocionais no livro de Provérbios, buscando os princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente abundante, próspera, com dinheiro no final do mês e que vive intensamente os propósitos de Deus para o seu coração. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP. Você está na minha casa para a gente fazer a leitura de Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela sua insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O versículo 1 já começa destacando o papel da mulher sábia dentro da família. O que eu percebo é que homem e mulher têm papéis distintos, responsabilidades diferentes, mas que são complementares e que juntos precisam estar puxando a família na mesma direção. Quando a gente lê que a mulher insensata destrói, derruba com as próprias mãos, eu penso que para que eu destrua algo, para que eu derrube algo, antes esse algo precisa ter sido construído, precisa ter sido edificado. Isso me parece muito com aqueles relacionamentos em que o marido está puxando a corda para um lado, a esposa está puxando a corda para o outro e eles ficam num verdadeiro cabo de guerra.
Então, fato é que os dois precisam estar olhando na mesma direção, tendo a mesma visão, o mesmo destino e entendendo o seu papel e a sua responsabilidade para a construção de uma família saudável. O versículo 2 remete para essa natureza prática do relacionamento com Deus. Muita gente pensa que a relação com Deus é quase que algo místico. Mas na verdade, quando o texto diz quem anda direito teme o Senhor, eu me lembro do versículo que fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, na prática, amar a Deus é seguir esses princípios que Ele nos deu. E que Ele nos deu não porque Ele quer servos, numa visão de que Ele é o Senhor e que oprime os seus servos. Não, porque Ele nos ama e nos deu princípio de sabedoria para ter uma vida verdadeiramente abundante. Agora eu quero que você se atenha comigo um pouco no versículo 4. Olha que interessante os aprendizados que nós temos sobre investimentos e negócios. Ele começa dizendo que onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. O primeiro aprendizado que eu tiro aqui é que sem os recursos corretos não existem resultados extraordinários. Aqui, mesmo que eu não tenha bois, eu posso fazer a plantação e eu posso ter a colheita. Mas não vai ser uma grande colheita, porque eu não tenho as ferramentas adequadas. Então, os bois representam essas ferramentas e recursos que são essenciais para conduzir a resultados melhores. A pergunta que fica para você é: o que impede que o seu negócio, que o seu trabalho, que o seu dia a dia, que a sua vida seja mais eficiente, mais produtiva? Quais são os recursos chaves que hoje te impedem de dar resultados melhores? Pensa em parcerias, em conexões importantes. Pensa em processos, criação e definição de processos. Pensa em pessoas numa equipe, treinamentos para sua equipe. O que hoje é um ponto-chave e que te impede de ter resultados melhores? Mas esse texto me chamou tanta atenção que eu procurei ler ele em outras traduções. E na King James ele tem uma ligeira mudança que nos dá mais um aprendizado. Ele fala o seguinte: onde não há bois, o estábulo é limpo, ao invés de dizer que o celeiro é vazio. Mas pela força do boi há muito crescimento. O que eu olho, o que eu aprendo disso aqui? É que quando eu faço um investimento, eu preciso ponderar se os resultados desse investimento, os rendimentos desse investimento são maiores do que o custo de manutenção e de implantação dele. Aqui representado pela limpeza, o trabalho de limpar o estábulo. Óbvio que se eu não tiver o investimento de comprar os bois, eu não tenho o trabalho de arrumar o estábulo e limpar o estábulo. Mas será que a compra do boi ela não me dá um retorno muito maior do que o custo e o trabalho de limpar esse estábulo? Então, por vezes, existem investimentos que nós vamos fazer na vida que vão exigir mais tempo, mais dedicação, mais estudo, talvez contratar alguém, talvez ter uma máquina nova na sua linha de produção, talvez reestruturar, mudar o espaço, ter um determinado trabalho de implantação. Isso vai sujar o estábulo, mas o resultado dessas mudanças é crescimento, muito crescimento. Então, pondere os seus investimentos, pondere os seus negócios. Versículo 6 começa dizendo que o zombador busca sabedoria e nada encontra. E eu comecei a me perguntar, por que ele não encontra? E lendo os textos seguintes, eu cheguei à conclusão de que 1. Ele busca nas pessoas erradas, 2. Busca nos locais errados e 3. Busca da forma errada. O versículo 7 diz: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Como são os relacionamentos de alguém que é um zombador? Certamente ele não consegue aprofundar relacionamentos. Ele fica o tempo todo na superficialidade. E quem desenvolve relacionamentos totalmente superficiais são os tolos. Então, nas pessoas que normalmente o cercam, ele não vai encontrar conhecimento. Seguindo no versículo 9, ou versículo 8, ele diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. O zombador, por falta de discernimento, não consegue conduzir a sua vida para as oportunidades que vão lhe fazer crescer. E isso fica evidenciado quando nós lemos o versículo 9,
que mostra que esse zombador está buscando da forma errada. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. O que nós aprendemos sobre a disciplina e sobre orientações de outros? É que aquele que ama a disciplina ama a sabedoria, porque a disciplina nos dá a oportunidade de reconhecer os nossos erros e de crescer. Eu nunca vou melhorar, eu nunca vou corrigir alguma coisa se antes eu não reconhecer que isso está errado. E quando o insensato zomba da ideia de reparar um erro, ele simplesmente não consegue avançar no processo de crescimento. Então, ele nem está cercado das pessoas corretas, nem está nos locais e oportunidades adequados, e nem está fazendo a busca pela sabedoria da forma correta, porque ele não está aberto a ser disciplinado, a reconhecer os seus erros e a mudar. O versículo 10 foi um outro versículo que me deixou bem intrigado. Ele começa dizendo que cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. A primeira imagem que veio na minha mente foi aquela de alguém passando por um momento difícil e aí um amigo dá um tapinha nas costas e diz assim: não, eu entendo o que você está passando. Se nós pararmos para pensar, por mais empáticos que nós desejemos ser, nós nunca vamos entender de verdade o que se passa no coração e na mente de uma outra pessoa. Porque as nossas histórias de vida são diferentes. Histórias de vidas diferentes, experiências diferentes, formam uma estrutura de crenças diferentes, que vão formar uma visão de mundo diferente. Logo, aquilo que eu acho que o outro está passando, eu posso ter uma vaga ideia, mas só ele e Deus sabe o que se passa naquele coração. E aí, o versículo 13, ele continua e tem uma outra coisa que me chama a atenção. Ele fala, mesmo no riso, o coração pode sofrer. Então, se por um lado você nunca vai saber exatamente o que se passa com o coração de uma pessoa, por outro, essa pessoa ainda pode estar maquiando aquilo que está no seu coração. Ela pode estar colocando uma maquiagem de sorriso para um coração entristecido. A minha orientação para você, que assim como o texto está dizendo, está com um coração sofrido, não se esconda por trás de um sorriso. Seja explícito com as pessoas que você confia. Às vezes, a gente quer deixar as coisas entre linhas, no subentendido, e esquecemos das linhas. Então, se você tem pessoas da sua confiança, olhe para elas, chame elas para conversar e diga de fato como está o seu coração. Isso é um princípio de sabedoria que vai te conduzir à cura e ao crescimento. O versículo 12 também nos traz ensinamentos importantes. Ele diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Fato é que nós não somos uma ilha no mundo e que não está em nós todo o conhecimento necessário para chegarmos à abundância. Nós precisamos estar conectados com outras pessoas, porque o fato é que nós podemos estar trilhando uma jornada sinceramente enganados, com um desejo sincero de estar acertando, fazendo o melhor possível, mas trilhando a jornada errada. Por isso, cerque-se de pessoas sábias, pessoas de confiança. Busque na multidão de conselheiros a sabedoria, para que você pondere a sua vida e não corra o risco ou diminua o risco de estar sinceramente enganado. Porque o coração do homem é enganoso. Às vezes nós pensamos estar fazendo uma coisa boa e não estamos. E aí a importância de alguém que está de fora da situação para dar uma visão. Sobretudo se essa visão contrapõe aquilo que nós estamos fazendo. Aí esse conselho é ainda mais valoroso, porque você tem de fato os dois pratos da balança ali para avaliar, tá? Tem a sabedoria também para não emprenhar pelos ouvidos. Não é porque alguém lhe disse alguma coisa que isso é verdade. Isso é a verdade daquela pessoa. Mas sempre esteja aberto para ouvir, ponderar e, se for necessário, mudar a rota, ajustar o seu GPS. Os versículos 15 a 17 também falam sobre inteligência emocional. Eu vou começar lendo o 17. Ele diz o seguinte: quem é irritadiço faz tolices. Então, o irritadiço é aquele que permite que estímulos externos o irem com facilidade. Inclusive, lá no versículo 29, lá na frente, ele vai falar o seguinte, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então,
a gestão das emoções precisa ser tal, a inteligência emocional precisa ser tal, que estímulos externos façam com que eu tenha uma leitura de mundo e que eu reaja a esses estímulos, mas que antes eu pense o que eu vou fazer, que eu simplesmente não saia tendo esse comportamento precipitado. E isso fica evidente quando nós lemos os versículos 15 e 16. Ele vai falar o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Esse comportamento impetuoso, precipitado, é o comportamento de alguém que vê bem onde pisa? Não, claro que não. Então, ele não é prudente. E o versículo 16: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, aquele que não governa as suas emoções, que não tem inteligência emocional e que por estímulos externos acaba irando-se com facilidade e reagindo sem pensar, segundo o versículo 16, é um tolo e irresponsável. O versículo 20, para um leitor descompromissado ali numa leitura rápida, ele pode gerar uma interpretação equivocada, porque ele começa dizendo o seguinte: os pobres são evitados até por seus vizinhos. É óbvio que a Bíblia não vai orientar que você evite os pobres. Se nós seguirmos no versículo seguinte, o 21, está escrito que quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então é óbvio que não existe nenhum tipo de orientação a evitar os pobres. Pelo contrário, de ajudá-los, de estar próximo, né? De não desprezá-los. Inclusive, lá na frente, no versículo 31, ele diz que oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Por que oprimir o pobre é um desrespeito com o Criador? Porque tanto ele, quanto eu, quanto você, somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. O sopro de vida de Deus está em nós. Fagulha da identidade dele está em nós. Então é óbvio que a Bíblia não nos orienta de forma alguma a evitar o pobre. Então, o que significa o versículo 20? Na minha leitura, é uma observação da realidade humana. É só a gente parar e ver o que acontece num semáforo. Você para de carro no semáforo, vem ali uma pessoa necessitada, alguns movidos por um coração empático, né? Um coração generoso, dão alguma coisa para essa pessoa. Outros, também com um coração empático, mas por achar que essa pessoa vai usar para drogas ou para alguma coisa errada, acaba não dando, mas sente a dor daquela pessoa. E existem outros que simplesmente fecham o vidro. Da sua observação da vida, qual é a dessas três situações a que mais acontece? Certamente de quem só fecha o vidro e fica com gestos mudos do outro lado. O versículo 24 ressalta novamente a lei universal da diligência. O trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, não seja aquele que quer, fala, mas não coloca a mão na massa. Vai lá e faça. É melhor fazer errado e aprender com o erro do que não fazer nunca e ficar o tempo todo nas esferas das ideias e das palavras. O versículo 30 ele é bem interessante. Ele diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então a gente tem um contraponto entre paz e inveja. A inveja é aquele sentimento, o desejo de possuir algo de uma outra pessoa. Mas é um desejo tão intenso, que a vida do invejoso gira em torno de conquistar esse algo. E ele não tem paz enquanto não conquistar. Por isso esse contraponto com a paz. O grande problema é que esse desejo ocupa o lugar no coração que pertence a Deus. Ele se torna senhor da vida, governando as escolhas desse invejoso. E, portanto, o afastando dessa vida verdadeiramente abundante, dessa vida próspera, plena, em comunhão com Deus. Por fim, eu quero ler o versículo 34, que diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Eu acho que esse texto fala por si. Com isso, chegamos ao final do nosso devocional no capítulo 14. E aí, eu quero ouvir o que Deus falou ao seu coração, o que mais te chamou a atenção. Compartilha comigo aqui embaixo, vai ser muito bom interagir com você. Você já sabe também o pacotinho do YouTube, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu joinha
e compartilhe essa mensagem no grupo da família. Se ela for importante para você, a gente pode fazer disso uma grande corrente do bem. Me segue também no Instagram com @CaduBacelar, no Facebook com Cadu Bacelar Finanças, e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo.